Bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos. Este canal é idealizado por Ronaldo Lazakowicz, com locução e apresentação de Maurício Faria, fotos e edição de Ronaldo Gutierrez. A proposta do canal é apresentar resenhas de peças intercaladas com entrevistas. Mas antes de ir para o vídeo, aproveite o ícone na tela e se inscreva no nosso canal. Ajude-nos a produzir mais conteúdos sobre o teatro. Deixe seu like e seus comentários. Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos e hoje nós vamos conversar com o ator de teatro Eduardo Semerjian. Ele tem uma carreira imensa, passando também pela TV e cinema. Ele também tem experiência como diretor, produtor, professor e locutor. Nós vamos conversar um pouco sobre tudo isso. Fique aí e já se inscreva no nosso canal. Você é nosso convidado. Bem-vindo, Eduardo Semerjian. Nós queremos iniciar agradecendo por você ter aceitado o convite para essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, vai ser um bate-papo muito legal, tenho certeza. Obrigado, Maurício. Sem dúvida alguma. Eduardo, nós soubemos que a vontade de ser jogador do Palmeiras veio bem antes da vontade de ser ator. Conta pra gente como é que foi essa trajetória até chegar ao teatro. Então, na verdade, a trajetória é longa. O primeiro passo, digamos assim, ou a primeira fase da história é justamente essa de eu querer ser jogador de futebol. Eu sempre gostei de futebol desde pequeno, sempre fui palmeirense. Meu pai me colocou como sócio do Palmeiras quando eu tinha menos de um ano. Eu tenho a carteirinha até hoje, inclusive. E eu passei grande parte da minha infância indo ao clube, convivendo lá, vivendo a minha infância ali no clube, no Palmeiras. Obviamente que eu criei um laço emocional e torcendo pelo clube desde criança, a gente ficou muito ligado. E gostando de jogar futebol, como todo sonho de criança, tem criança que quer ser ator, tem criança que quer ser bailarina, tem criança que quer ser médico, eu queria ser jogador de futebol. E eu tive a oportunidade de tentar isso, só que eu senti que eu jamais ia ser um jogador profissional. Eu até jogava bem, acho que eu teria uma grande chance de seguir uma boa carreira como jogador. Mas o fato de imaginar que um dia eu pudesse não estar no Palmeiras, e eu cheguei a ser convidado para ir para o Juventus, fez com que eu decidisse não atuar profissionalmente. Então, eu continuo gostando de futebol, continuo torcendo pelo Palmeiras, faço treino de goleiro até hoje, que é meu métier, né? Quer dizer, não agora por causa da pandemia, Sim. Mas eu ainda faço treinos de goleiro, que é o que me mantém, é a minha academia, vamos dizer assim. Tá. E aí a gente acabou, depois dessa decisão, eu terminei o meu colegial, na época era colegial, agora é ensino médio, né? Eu tentei medicina, biologia, química, me formei em comércio exterior, trabalhei com varejo na Mesbla, na Sears, e aí, no fim das contas, num dia que eu tinha chegado mais cedo na Mesbla, onde eu trabalhava, estava na parte de cima da loja, no meio daquele mar de geladeira, bicicleta, que era a parte hard, né? Não de roupas. Estava naquele mar de produtos, assim, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu odiava aquilo. Eu não aguentava mais. Então, aí, eu falei, eu vou embora. Eu vou embora daqui, eu não posso ficar aqui. Estava me fazendo mal. Quando eu chegava de manhã na loja, eu entrava na loja, eu chegava na loja assim. Quando eu entrava na loja, eu fazia isso. Eu pesava. Era pesado trabalhar lá. Não era uma coisa que eu gostava. E assim, não que seja ruim, é que para mim era ruim. Tem gente que adora trabalhar em varejo, né? Então, aí, no fim das contas, eu saí da Mesbla, fiquei um tempo que eu decidi que eu sempre pulava de uma coisa para outra, tentava outro vestibular, tentava outra faculdade. E dessa vez, pela primeira vez, eu pensei, eu vou ficar quieto. Tinha 24 anos na época. Eu vou ficar quieto.
não vou procurar nada agora. Eu tinha o dinheiro de rescisão lá da Mesmo, deu para me segurar um tempinho. Foi um momento de eu baixar a bola e falar assim, o que eu quero da minha vida, porque não é possível. Eu vou para uma coisa, para outra e não acho. 3 meses depois, eu tive a despedida de um amigo que ia morar na Alemanha, e aí a gente foi no antigo João 100, que era uma cervejaria que tinha, que era maravilhosa, alemã. Fomos lá comemorar, dar o bota fora dele, fazer o bota fora dele. E ali, outros 2, 3 amigos estavam com um prospecto, um folheto de um curso de teatro. Eu falei, o que é isso aí? Ele falou, é um curso de teatro, a gente vai fazer. Cara, não estou fazendo nada, eu vou fazer com vocês. Então foi assim. Eu acabei fazendo o curso, no final das contas eu até saí desse curso, porque ele não era lá essas coisas, mas no final do ano eu já estava prestando vestibular na FUVEST para entrar em artes cênicas na USP, que eu entrei no ano seguinte mesmo. Então, a partir daí, praticamente eu tenho 30 anos de trajetória de ator ligado às artes cênicas, praticamente sem interrupção. Que engraçado, que clique é esse, né? Porque às vezes a gente tem entrevistado tantos jovens, né? Que comecei a fazer teatro no ginásio, que não é mais ginásio, é fundamental, passei para o médio e tal. Mas que clique é esse, né? Acho que cada um tem o seu tempo correto, né? O seu tempo, você saber. Você esperou tudo isso para ali ter um insight de falar, não, vou fazer um curso de teatro, e ali estava contando a sua história futura já, né? Aquele era o início. Que legal isso, que trajetória Pois bacana. E era um curso que, assim, eu fui fazer porque eu não estava fazendo nada. Não é, eu nunca tinha feito nada, nunca tive nenhuma ligação com a arte de uma maneira geral. Quer dizer, já tinha visto, óbvio, eu vou ao cinema, eu já tinha ido ao teatro, já fui ver dança, já tinha ido ver um monte de coisa da área artística, museu, circo, mas eu nunca tinha pensado em ser um profissional da área artística, de uma maneira geral, não só ator. E não tem ninguém na minha família que seja da área artística. Eu fui o primeiro. Foi uma barreira, inclusive, por conta disso. Foi Eu muito imagino. difícil. Posso Porque imaginar. porque é aquela coisa, né? Você tem um monte de pai e mãe, embora os meus nunca me obrigaram a nada. Muito pelo contrário, sempre foram muito gentis nesse sentido. Mas você tem um monte de pai que fala, não, você vai fazer medicina. Não, você vai fazer advocacia. Não, você vai fazer engenharia. Não, você vai ser agrônomo, como eu. Eu penso assim, caramba, a vida está tutelada, né, para algumas pessoas. E para mim não estava, só que eu não me encontrava. Esse era o meu caminho. Eu tinha que passar por todas essas coisas para chegar até onde eu estou hoje. Ninguém pediu para você prestar ao Banco do Brasil ou Banespa? Só depois. E depois pediram mesmo. O meu irmão trabalha no Banco do Brasil, e a minha cunhada também. E assim, antes dele trabalhar, na verdade, veio uma coisa assim, pô, faz um concurso, entra lá, tem uma coisa paralela ao trabalho de ator, porque sempre foi difícil. Nunca Sim. foi fácil, né, Luiz? Mas nunca Mesmo depois incentivaram. de... Quando você diz assim, meus pais nunca foram contra, mas também nunca foram a favor, né? Eu sei porque eu acho que muitos passaram por isso, né? Não te não iam contra, mas também não te incentivavam, né? É diferente quando você vem de uma família que já tem algum ator, alguma coisa, fala, não, isso realmente é uma profissão, né, legal, tal. É muito Com difícil, né? certeza. Agora essa É, história, a brincadeira que eu te falei do Banco do Brasil e Banespa, porque assim, quem está na nossa faixa era sempre isso, né? Presta Banco do Brasil, presta no Banespa, não, você tem que trabalhar na prefeitura, era sempre assim, era um cargo público, né? hoje é auditoria da Receita ou Polícia Federal, né? Não é? Mas é a mesma coisa, é concurso público. É. Agora, na verdade, eu não tive incentivo nos primeiros anos. Por quê? Porque era muito difícil, porque eu já tinha mudado um monte de vezes. Ninguém acreditava que era sério. Ninguém acreditava que era sério. E assim, sempre que eu vou tentar alguma coisa, eu tento seriamente, de verdade. Quando eu tentei biologia, tentei química, eu tentei seriamente. Só que eu vi, não é para mim. Agora, a partir do momento que se realizou, que eu fiz a minha primeira peça, que foi com o Boi Voador, em 1992 a gente estreou, aí as pessoas realizaram, puxa, é sério mesmo. E assim, por mais que eu fosse novo, que eu estivesse começando, houve uma certa, entre aspas, aprovação com relação à minha atuação.
as pessoas perceberam, puxa, ele é do ramo, sabe aquela coisa? Então, isso começou a dar uma tranquilidade, principalmente para minha mãe, meu pai, irmãos, no sentido de que eu estava fazendo algo que tinha a ver comigo mesmo, né? Eduardo, no cinema e streaming, você fez vários filmes e séries. Dentre eles, nós destacamos no cinema Olga, Ensaio sobre a Cegueira e Meu País. E no streaming, Sense8, Real Heroes e Rota do Ódio. Como é trabalhar no audiovisual para você? E como é trabalhar principalmente com produções nacionais e internacionais? Bom, eu diria que eu tive uma amostra grátis do audiovisual em 94, 93, na verdade. Não, 94, é isso mesmo. Quando eu fiz uma participação num longa do Vinícius Mainardi, chamado 16060. Foi um dos primeiros longas na retomada do cinema. Eu fiz 2 ou 3 cenas, que era um filme com a Maite Proença, Antônio Caloni, e depois eu fiquei anos sem fazer absolutamente nada de audiovisual. Eu só tornei a fazer alguma coisa, não gosto de falar voltar, porque não é uma volta. Eu só tornei a fazer de novo algo em 99, em alguns curtas que eu comecei a fazer em faculdade, né? Foi aí que realmente eu comecei a entender o que era o audiovisual. Então, aí eu fui fazendo curta-metragens. Em 2005, fiz a minha primeira participação em TV, que foi no Carandiru Outras Histórias, numa direção do... ai, caramba, olha só, esqueci o nome. Bom, enfim, mas assim, foi a minha primeira incursão em TV, né? E aí, a partir de 2005, é que eu comecei a fazer bastante coisa. Aí sim eu comecei a buscar TV e cinema. Olga, eu fiz em 2002, foi meu primeiro longa depois do 16060. E assim, foi quando eu conheci o Jaime Monjalé. Mentira, eu não conheci o Jaime. Tem uma história engraçada. Eu fui chamado para fazer Olga em 2002, mas eu já conheci o Jaime de uma publicidade que eu fiz em 93, 94, muitos anos antes, que era do Miojo. Era muito engraçado, era uma família cantando, um negócio horroroso, inclusive, mas foi a primeira vez, foi horrível, horrível. Cantava Vamos umas tentar achar e musiquinhas, vamos aquelas mostrar musiquinhas que aqui você para fala, o pessoal ver, viu? olha, eu nunca achei esse vídeo, graças a Deus. Não, mas seria um registro histórico, antropológico, muito legal. Mas eu nunca achei esse comercial. Era Nissin Miojo, né, na verdade. Enfim, mas aí eu fiz Olga em 2002. Foi meu primeiro longa depois do 16060. Aí eu cheguei a fazer o Céu do Felipe, porque eu dei aula na Fátima Toledo, né? Eu dei aula no estúdio Fátima Toledo. E aí eu fiz o Céu de Sueli, que ela fez a preparação. Acabei sendo cortado da edição final do filme, porque meu personagem... Porque tinha 3 horas de filme e a produtora pediu para que o filme tivesse 1h30. E no fim das contas, pediu numas, né? É. Aí o diretor teve que cortar algumas coisas e eu fui nessa. Enfim. Bom, esse foi o meu recomeço. Com Olga, aí eu fiz o Blindness, o ensaio sobre a cegueira, que era em inglês. Foi meu primeiro trabalho realmente em inglês, assim, maior. Eu já tinha feito vídeo institucional, vídeo de treinamento, algumas coisas assim. Era sempre muito mais complicado. Quando eu fiz o longa, quando eu fiz o 16060, é engraçado, porque meu inglês ele fluiu de uma forma que eu falei, caraca, impressionante. Aí eu fiz o meu país, que eu tenho, sabe, eu acho que é o longa que eu mais gostei de fazer, que era um personagem muito legal, que era um psiquiatra. A história é linda, o filme é maravilhoso, direção do André Ristum. E aí começaram a vir também as séries. A gente teve a gente teve uma lei que foi aprovada em 2011, que era da obrigatoriedade das emissoras terem um mínimo de 20% de produção nacional. E aí as séries explodiram, as produções nacionais explodiram.
de séries principalmente, mas também de longas e tal, a gente teve bastante coisa. Aí surgiu o negócio, aí eu tive a chance de fazer Lilyhammer, que também era uma produção estrangeira, também falado em inglês, era uma cena só, mas era uma cena muito legal, com o ex-guitarrista, não, acho que ele ainda é guitarrista do Bruce Springsteen, e ele era um personagem do Família Soprano, que era o Frank, e aí é um spin-off, o Lilyhammer, e eu fiz uma cena lá que era muito legal, era uma comédia. Chegou um negócio que eu tive 7 anos de ligação muito forte, 4 temporadas, fazendo parte do elenco principal. E o Sense8 veio num momento maravilhoso na minha vida. Assim, na verdade, maravilhoso porque eu me livrei de um câncer na época, né? E assim, foi o primeiro trabalho que eu fiz, junto com Minha Mãe é uma Peça 2, que eu fiz um pouquinho antes também, uns dias antes. E Sense8 foi um negócio maravilhoso. Com respeito a comparar produções de fora e produções daqui, então eu posso falar do Blindness, posso falar do Lilyhammer, posso falar do Sense8, que foram... E do Amazon Objan, que foi o filme indiano que eu fiz na Amazônia, também nessa época do Sense8, em 2016. Cada país tem o seu modus operandi de filmar, né? O Brasil tem um jeito de filmar que é muito legal. TV é uma coisa, cinema é outra. As séries eles meio que misturam as duas técnicas de fazer audiovisual. Agora, o que eu percebi de diferença nas produções estrangeiras, eu vou dizer, do Sense8 e do Ensaio sobre a Cegueira, foi assim uma organização e uma leveza que eu falei assim, gente, é incrível. Essa leveza, ela existe também nas outras, né? No Amazon Abidjan, houve também no Lilyhammer. Agora, é uma leveza que às vezes eu não vejo na produção brasileira, às vezes eu vejo uma coisa um pouco mais tensa e tal, e não significa que a qualidade não seja boa, muito pelo contrário, a gente faz bem séries, eu acho. Acho que estamos crescendo e fazendo boas séries, bons longas, né? Mas eu percebia que tinha uma leveza que me deixou chocado, porque eu achei que fosse uma coisa muito mais, nós somos europeus, vocês são brasileiros, ou nós somos norte-americanos ou estadunidenses e vocês são brasileiros. E isto nunca aconteceu. No filme indiano também eu fui muito bem recebido, muito bem recebido. Foi até engraçado porque tinha um assistente de direção que ele assistiu o Ensaio sobre a Cegueira e ele era enlouquecido por Ensaio sobre a Cegueira. Ele ficava perto de mim o tempo todo e ele ficava dizendo, porque eu amo Ensaio sobre a Cegueira, eu amo, ai que filme maravilhoso, você foi fantástico, não sei o quê. E eu tinha um boné do Ensaio sobre a Cegueira, que eu ganhei porque no dia da filmagem estava quente pacas e a gente estava na rua e eu tenho careca, que é difícil aguentar. Conservar. Eu ganhei esse boné. Eu ganhei esse boné. E eu dei esse boné para esse garoto, esse indiano. Enlouqueceu. Só faltou ele quase chorou assim de alegria. Mas as produções internacionais têm sido muito gostosas de fazer. Mas eu amo fazer os trabalhos que eu faço aqui no Brasil também. O negócio foi maravilhoso, Rotas do Ódio foi maravilhoso, conheci pessoas fantásticas, a Suzana Lira, que dirigiu o Rotas do Ódio, é uma pessoa maravilhosa. Se tudo der certo, eu devo fazer uma outra produção com ela daqui a pouco. Não posso contar exatamente o que é, porque está proibido. Mas no Rio Heroes, no negócio, eram pessoas da mesma produtora, que é a Mixer. São pessoas maravilhosas, eu me dou super bem com eles. Então, assim, eu acho que eu tenho dado muita sorte nas produções tanto brasileiras quanto internacionais, porque eu tenho pessoas muito legais trabalhando comigo,
Mas eu sempre. acho que tem um pouquinho de você também, né? Porque acho que tem um pouquinho da gente também, quando a gente se identifica com todas as pessoas, é porque a gente também é um pouco mais fácil das pessoas lidarem, né? Porque tem gente que é mais complicada, né? Tem gente que é mais altiva, tal. Então, eu acho que você também fica bem aberto para todas as produções para que dê tudo certo, né? Que seja um casamento perfeito. Dessas três, assim, tem alguma que você pende mais entre teatro, cinema e TV? Quem você colocaria em primeiro lugar? Adoro fazer algumas séries, tem algumas séries que eu tenho muito no meu coração. Tem filmes que eu fiz que eu adoro, mas a minha casa é o teatro. Isso é uma coisa que, quando você me apresentou, você falou que eu sou um ator de teatro. Eu sou um ator de teatro. Por mais que eu faça TV, faça cinema, faça locução e goste de fazer, eu não tenho nenhum problema. A única coisa que eu não sou muito fã de fazer é publicidade, porque eu já fiz muito e é um negócio muito desgastante, muito... Não tem a ver comigo. Até faço. Se pintar um negócio bom, com dinheiro legal, eu faço pelo dinheiro. Mas gostar de fazer, eu não gosto. É isso que eu ia te Eu falar. gosto mesmo de teatro. Faz pelo É, dinheiro, mas não pela paixão, né? Porque realmente é cruel, a né? gente tem que viver. Até o processo seletivo deles é terrível, né? Das Os várias, testes são terríveis. das várias peças em que você atuou, nós fotografamos e resenhamos Doze Homens e uma Sentença e Ante Nelson Rodrigues. Fale sobre seu processo de composição dos personagens. Bom, as duas peças são do Grupo Tapa, Isso. né? As duas peças dirigidas pelo Eduardo Tolentino, que é um cara que eu aprendi a respeitar pacas. Foi um encontro muito legal. E, aliás, a forma como eu fui convidado para fazer o Doze Homens, que foi a primeira peça que eu fiz com eles, foi muito engraçada, porque eu fui convidado no Barão de Tararé, que era um bar que tinha ali na esquina da Peixoto Gomide com uma ruazinha, da Itararé, óbvio. Eu fui convidado ali, porque eu fui lá depois de uma peça, alguma coisa assim, a gente sempre ia lá, e tinha muita gente da área artística, do teatro, e o Tolentino estava lá. Aí eu estava passando, de repente o Tolentino me segura pelo braço. Eduardo, opa, e aí? Oh, tudo bom? E aí? Eu sabia quem era, óbvio. Tudo bem, como é que você está? Tudo bem, não sei o quê. Olha, é o seguinte, eu queria conversar com você porque eu tenho uma peça e eu gostaria que você participasse. A gente vai começar a ensaiar em breve, que é Doze Homens e uma Sentença. E eu já tinha assistido o filme, né? Eu já tinha visto duas versões. Depois eu fiquei sabendo que tinha outras duas. Uma anterior, que era para a TV, que tem 1 hora de duração só. E uma outra que foi feita, uma russa, que foi feita nos anos 90, se não me engano. E aí o Tolentino me chamou e eu falei assim, tô dentro. Não falamos de dinheiro, não falamos de data, não falamos de nada. Eu falei, tô dentro. Né? Era uma chance de trabalhar com tapa, era uma chance de trabalhar dirigido pelo Tolentino, que era uma experiência que eu nunca tinha tido, era uma chance de fazer Doze Homens e uma Sentença, que é um dos filmes mais maravilhosos que tem no cinema, e ele queria que eu fizesse o personagem número 11, que era no filme, um tcheco, judeu, relojoeiro. E aí a gente foi conversar mais depois e tal, mas eu sabendo que era esse cara, eu falei assim, putz, vai ser legal, pacas. E aí, no fim das contas, eu topei. E o engraçado é que depois, conversando com o Brian, que também participou da peça, Brian Penido, o Brian chegou e falou assim, Eduardo é difícil, né? Falei com ele 500 vezes e ele não falou com você. Ele ficava falando que ia te convidar e não te convidou. Aí, de repente, você topa com ele lá. Então, assim, na verdade, eles já tinham pensado em mim há um tempo. E aí o Brian falou assim, que ele ficou insistindo, convida Eduardo, convida Eduardo, convida Ouviu o Eduardo. Brian agora. Brian é uma figuraça maravilhosa também. O Brian é legal até quando a gente discute. O que não é difícil, porque ele é fácil de discutir. É uma delícia, é uma figura muito, muito E maravilhosa. Eu um gosto demais do Brian. espetáculo, né? Ele em cena é um show, né? Não, ele fazendo o número 1, que era o cara que organizava as votações, as discussões, etc. Então, sobre a composição
desse número 11, ele veio já a partir disso que eu estava falando, que assim, um judeu, relojoeiro, era um cara que ele tinha vindo de algum país X, que para mim a composição eu não defini, e aí a única coisa que o Tolentino me pediu, ele falou assim, olha, uma coisa que eu quero muito, ele é um judeu, eu quero que você trabalhe esse sotaque. E eu pensei assim, eu não estou afim de fazer um judeu exatamente. Aí eu propus para eles o seguinte, eu falei, olha, eu não sou judeu, meu sotaque vai ficar estranho, então vai parecer falso. O que eu quero apresentar para você é uma proposta de sotaque que não tem uma coisa muito bem definida, mas que as pessoas vão perceber que um estrangeiro. No texto já diz que ele se naturalizou norte-americano, estadunidense. Então, assim, as pessoas vão saber que é algo diferente. E eu acho que essa estranheza de não saber definir direito o que é esse sotaque vai trazer algo muito além do realismo de ser um judeu. Posso tentar? Ele falou, pode. Aí eu comecei a trabalhar a partir de tinha um disco antigo, dos anos 70, que era de efeitos sonoros, em que tem um cara narrando uma disputa de roleta russa. E era um russo. Era ele falando russo. Então era uma coisa tipo assim, first you take the gun, then you put the bullet into the gun. I'll put it in your head. Pull the trigger. It's your turn. Então era uma coisa meio assim. O que eu fiz? Eu peguei esta fala dele, essa narração dele da roleta russa, peguei algumas características disso e trouxe para usar. Características tipo o quê? Falar o R assim, né? Falar o M tudo certo. Tanto é que tem uma piada, o Brian que adora, que eu tinha uma fala lá que eu falava também acho, e eu falava também acho. Então virou também macho. Então era recheado, a peça inteira, que quando eu falava, era recheada desse sotaque estranho, que as pessoas não entendiam o que era, mas sabiam o que era necessário, que era um estrangeiro, que era um cara de fora, que era um cara que não tinha o mesmo respeito dos outros, ou da maioria dos outros na mesa. Então, isso me trouxe um negócio maravilhoso, que eu fiz durante 6 meses, né? E inclusive a minha postura física veio muito a partir disso. Como era um cara muito certinho, que falava tudo muito certinho, ele aprendeu a falar e ele falava tudo certo. Ele queria ser correto. Ele tinha essa característica. Então, inclusive na postura, era um cara muito reto, tal, sabe, certinho, reto. Então, isso acabou definindo a personagem no Doze Homens, que ele, inclusive, ele briga no final com o personagem número 7, que na época, quando a gente estreou, era o Garoli, André Garoli, e ele que chega e diz assim, você não pode fazer isso, você tem que fazer da maneira correta, você não pode vender o seu voto porque os outros estão começando a concordar, você tem que concordar porque você acredita nisso. Sabe? Então era um discurso bonito, de uma certa pureza até. E era muito legal porque ele tinha essa característica dessa retidão e eu consegui trazer isso para a personagem. Isso no Doze Homens, né? No Anti-Nelson? No Anti-Nelson, bom, eu fui chamado, ao contrário do Doze Homens, eu fui chamado para substituir um colegão que é o Riba Karlovic, que fazia o número 10 no Doze Homens e uma Sentença, ficava do meu lado, na cadeira o tempo todo. A gente tinha um embate o tempo todo no Doze Homens. E o Riba não pôde fazer uma temporada, que foi primeiro no Aliança Francesa e depois a gente foi lá para a Caixa, no Rio de Janeiro. E a gente teve muito pouco tempo para reensaiar a peça. Eles já tinham feito todos os outros personagens, eu era o único que estava substituindo. Eles também tinham que relembrar a peça, porque havia uns 2 ou 3 anos que eles não faziam.
E eu fui descobrindo a peça aos poucos. E eu senti no Gastão, que era o meu personagem, que tinha uma coisa muito forte. Eu queria trazer uma coisa muito forte do carioca militar. Tanto é que era aquela figura com óculos escuros, porque assim, o figurino já estava pronto praticamente, e o óculos também era parte, né? Então eu queria trazer um militar, era um cara super duro, super difícil, que falava grosso, que batia de frente, e ao mesmo tempo, quando você vê no final, quando ele faz aquele discurso do ladrão siciliano, você vê que o cara é de uma sensibilidade, ele só queria amor. É muito louco. Nelson Rodrigues é muito doido. Então, eu fiz questão de trazer uma coisa mais militar dele mesmo. Era um generalzão, né? No tratamento com o filho, no tratamento com a esposa, nas disputas, nas discussões que tinha no jantar. Então, a base dele era justamente essa coisa militarizada, dura, coincidentemente parecida nesse sentido de conceito com o número 11 do 12 Homens, mas era diferente, era outra coisa. Não era militar lá e é militar aqui no Anti-Nelson. E ajudou muito o fato de a gente ter na peça uma opção do Edu, do Tolentino, por marcações muito bem feitas. Eram marcações muito certinhas, era quase coreografada toda a peça. E isso ajudava no sentido de a gente ter movimentos que fossem mais retos e tal, de trazer essa coisa militarizada. E aí, aos poucos, eu levei umas 2 semanas para me sentir realmente confortável fazendo, né, como a gente diz, azeitando, para poder deixar ele acontecer. Foi um mês na Aliança Francesa, eu diria que as últimas 2 semanas na Aliança Francesa, eu encontrei o personagem. Ele me encontrou, né? E a gente pôde fazer Foi uma das coisas mais lindas que eu fiz na minha carreira de ator. Por incrível que pareça, porque foi uma substituição e eu só tive 2 temporadas que duraram no total 2 meses. Uma pena. Era uma peça que poderia ter seguido por anos, como 12 Homens, na verdade. Engraçado, você falando só de falar desses 2 personagens, a gente vê assim que seus personagens são marcantes e fortes, né? Eles sempre trazem aí uma tensão que provoca o espectador. Isso é coincidência ou é um pouquinho do Eduardo Semerjian em cada personagem aí? Eu acho que tem um mix disso, Maurício, porque, bom, eu naturalmente, até pela voz, as pessoas já tendem a falar, uau, né? Eu já assusto pela voz, de uma certa forma. Então, todo diretor quer usar isso, que é natural. Então, quando eu sou chamado para fazer alguma coisa, muitas vezes eu sou chamado para fazer personagens que têm uma força, que têm uma personalidade. Se você olhar o Rotas do Ódio, você vai ver que é a mesma coisa. Quando eu fiz, por exemplo, Sense8, isso foi o oposto. Eu falei assim, eu vou chutar. Quando eu fiz o teste para o Sense8, eu falei, é o rosto da parada gay. Eu vou chutar o balde aqui. Eu vou fazer uma bicha super liberada, divertida, que não está nem aí com a vida, que faz, que é e pronto. E era isso. E deu sorte que o meu inglês funcionou ali no teste. E na hora, a assistente de direção que estava dirigindo, ela já falou, que maravilha. Porque, na verdade, eu passo outra coisa, né? Quando eu estou conversando, a gente batendo papo, eu adoro dar risada, falar bobagem, sou alegre, mas eu tenho esse outro lado, que, assim, se eu fechar um pouco o rosto, a cara, e baixar um pouco a voz, Todo mundo sai já correndo. automaticamente se instala uma coisa meio... Todo mundo sai. E é uma coisa que, assim, para o bem e para o mal, eu já sei fazer. E eu digo para o mal porque eu tenho que tomar cuidado para não cair sempre na mesma coisa. Eu, como ator, eu tenho que estar mudando o tempo todo.
Então, as pessoas quando me chamam para fazer personagens assim, e depois, putz, eu fiz o Rei Cláudio em Hamlet, que é um assassino do irmão, que é um usurpador do trono. Eu fiz a Bala na Agulha, que era um personagem, que era um ator que era um senhor, mas que ele jogava a voz lá para cima e ele urrava e gritava com a plateia e gritava como queria matar o... É tudo muito forte. Cada um com as suas características, mas é tudo muito forte. Então, quando eu encontro um personagem que é mais delicado, que eu posso fazer de uma maneira mais light, mais lenta, mais delicada, mais doce, para mim é um grande presente. Ou até uma coisa mais alegre, que fuja desse estereótipo, né? Quando eu fiz Caros Ouvintes, por exemplo, em Caros Ouvintes eu tenho... agora não, que eu faço um locutor, né? Mas eu fazia antes um outro personagem que era um ator que estava já mais velho, que não ia conseguir passar da rádio para a TV por causa da aparência dele e da idade, e que era um cara super divertido, ao mesmo tempo super sofrido. Trabalhar essas duas coisas foi lindo. Eu gosto de comédia, eu adoro trabalhar comédia também. E é por isso que, de vez em quando, nos últimos anos, as pessoas até também têm me chamado para fazer comédia, mas não é sempre. E o que é muito difícil, né? Nós já conversamos bastante aqui com atores que trabalham especificamente aí com comédias e tal, e assim, a gente viu que realmente não é fácil, né? Assim, a comédia é só você chegar e fazer uma carinha diferente, entortar a boca. Não é bem isso, né? Há um trabalho aí por trás do comediante que é bem complicado. Eu vou deixar um espaço aqui agora que eu vou chamar de Eduardo Semerjian. Para que você fale aí, você já falou que tem coisas que você não pode contar, que elas ainda são segredo, mas assim, seus desejos, projetos, planos de trabalho, e deixar aí seus contatos para quem quiser, então, entrar em contato com esse ator Eduardo Semerjian. Maravilha. Bom, em TV TV principalmente, cinema não tenho nada programado agora. Eu tem duas séries que eu já fechei de fazer. Eu não posso mesmo contar, porque agora todas as séries a gente está assinando o termo de compromisso que não pode divulgar. Então a gente tem que ficar quieto. Mas tem duas séries que estão fechadas. Eu estou pleiteando fazer mais uma agora, e que é para poder voltar a trabalhar, né? Agora, em teatro eu posso falar. Eu tenho uma peça chamada Diplomacia, que eu comprei os direitos há 2 anos, e que, por causa da pandemia, a gente não teve a condição de produzir. Estamos ainda buscando patrocínio, estamos ainda com a peça aberta para poder apresentar. Ela é um diálogo de duas pessoas só. São só 2 atores em cena, pela adaptação que a gente fez, que é um momento real, um momento que aconteceu, que foi na Segunda Guerra Mundial, quando um general alemão, que era o governador da cidade de Paris, o administrador da cidade de Paris no meio da ocupação, ele recebe a ordem de Hitler para deixar Paris, mas antes destruir a cidade. E um diplomata sueco, que na verdade que morou em Paris a vida inteira, ele é super conhecido, chamado Raoul Nordling. Esse diplomata, ele fica sabendo e vai ao encontro desse general para tentar convencê-lo a não explodir Paris, para tentar deixar Paris ir contra as ordens de Hitler e não destruir a cidade antes de sair. E aí esse embate é uma coisa maravilhosa, que é o que a gente precisa hoje aqui no Brasil, que é diálogo, mesmo entre pessoas que pensam tão diferente e que têm razões e argumentos diferentes, ambos aceitáveis dentro das suas condições, das suas situações. Então, eu estou buscando patrocínio para o Diplomacia. A ideia é que haja sempre diálogo do Otávio Martins, que deve fazer a peça comigo, do Ricardo Grasson, que deve dirigir e produzir, com uma plateia após o espetáculo, em que a gente vai conversar a respeito disso, a respeito de diálogo. A gente vai falar a respeito de ouvir o outro, etc. Eu pretendo fazer um workshop que é sobre ouvir, sobre escutar o outro, etc. Então, esse é um projeto.
Além disso, eu tenho alguns outros que eu fui convidado, né? Um deles é para o ano que vem, que é também direção do Ricardo Grasson, que é uma versão do Bem Amado, em musical, né? Aí a gente quer fazer isso para o ano que vem, para poder celebrar os 100 anos do nascimento do Dias Gomes, né? E aí tem outras duas peças que eu tô esperando a coisa acontecer, mas por enquanto estão quietinhas, né? Mas eu tenho o desejo de poder voltar a fazer teatro muito, muito, muito. E tem um outro projeto que eu estou buscando aí, que é ligado ao Clubhouse, que é uma coisa que independe de imagem, é só áudio, que eu espero poder também fazer como produção, tipo uma radionovela, né, no estilo da radionovela, só que no Clubhouse, que é uma nova rede social que é só de áudio. Então, estamos aí. Se alguém tiver interessado em entrar nessas brincadeiras junto com a gente, aí nós estamos aguardando. Se alguém quiser falar comigo, pode me procurar pelo meu e-mail, que eu acho que é mais simples sempre, né? Que é o edusemergian@gmail.com. É só mandar uma mensagem. A partir dali a gente pode conversar, posso mandar os projetos e a gente pode conversar para ver se consegue chegar a um acordo para trabalhar junto, para fazer a parceria. Muito obrigado por ter dado esse espaço, que é sempre importante para a gente, né? Que legal, Eduardo. E olha, e se alguém souber também ou ver este filme que o Eduardo fez na década de 90 ou 80, de Miojo, pode mandar. O Nissin. Nissim, É, a gente um divulga. filme, um filme, um filme Produção até vai publicitário pôr da Nissin hoje, do talha, que era o produto era talharim, talharim. talharim da Miojo. Eu nunca mais vi, nem eu lembro direito. Eu só lembro que era uma musiquinha incrível, mas é um trabalho antropológico. Se alguém encontrar isso, Vai ganhar uma bala. é de 93, 94, alguma coisa Pronto, assim. está lançado o desafio. Quem achar o Nissim Isso aí. Miojo aí com o Eduardo Semerjan, por favor, entre aqui em contato com o canal Teatro Entre Fotos e a gente vai divulgar esse filminho maravilhoso. A gente põe até como comercial no meio das entrevistas. Assim entra o E Eduardo. aí, quem conseguir achar ganha um pacote de miojo. Olha lá. Muito obrigado mais uma vez por você ter dado um pouquinho aí do seu tempo, que a gente já viu que é bastante tomado aí para nós aqui do canal. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer. Se deixasse, a gente podia ficar conversando horas aqui. Com Foi muito certeza. legal, Maurício. Obrigado, um grande abraço para vocês e a todo mundo que está nos assistindo. E para vocês que estão nos acompanhando aqui no canal Teatro Entre Fotos, não se esqueça de fazer sua inscrição ali no canal, deixar o seu joinha, o seu like ali, para que você possa ser avisado de todas as novidades que o canal tem e que pode trazer para você. E nós estamos pedindo também o seguinte, você que segue o canal, quem é o ator que você gostaria que estivesse aqui falando com a gente, ator de teatro? Quem é aquela pessoa que você quer ouvir um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais? Deixa aí, sinaliza para a gente que a gente vai tentar entrar em contato e trazer para vocês. Até o próximo Teatro Entre Fotos. Tchau, pessoal.